Olá, mais um santo do dia. Hoje, dia 14 de novembro, vamos conhecer a história de um outro grande homem, São José Pinhatelli, padre jesuíta. Olha, como o santo de ontem, que também era jesuíta, mas esse teve uma vida longa e muito sofrida. Vamos conhecer a história desse grande homem? José Pinhatelli nasceu na região de Saragoça. Ele era de uma família muito tradicional, nobre, de Nápoles. E ele ficou órfão de mãe com apenas 5 anos de idade. E foi enviado para Nápoles para poder estudar aos cuidados da sua irmã. Voltou para a sua terra natal e entrou para o mosteiro jesuíta. E ali ele recebeu, professou os seus votos, foi ordenado sacerdote e se mostrou um homem muito inteligente, e ele tinha também uma didática muito boa, se tornou um grande professor dentro do mosteiro para os jesuítas. Mas ele estava vivendo um período que para os jesuítas não estava sendo fácil. Havia uma perseguição interna dentro da igreja, querendo extinguir a ordem dos jesuítas. E assim, eles foram expulsos da Espanha, ele e seus colegas de mosteiro, e precisaram se refugiar na Córcega. E depois, pouco tempo, novamente, precisaram se refugiar em outros lugares, porque foram sendo extintos e fechados os mosteiros jesuítas em vários lugares da Europa, até que em 1773, sob o governo do Papa Clemente XIV, foi extinta a ordem jesuíta. Mas nós sabemos que foi só por um tempo. Bem, assim, do jeito como estavam as coisas, com toda essa perseguição, primeiro, enquanto ele estava sendo exilado de lugar em lugar, pela sua dedicação, pelo seu zelo apostólico, o nosso querido padre José Pinhatelli foi eleito provincial de todos os exilados. E depois, quando foi extinta a ordem jesuíta, ele obedeceu à sé numa prova de santa obediência e de dedicação, de fato, à sua vida sacerdotal e à sua vocação. Ele ficou 25 anos sem poder exercer as suas funções apostólicas. 25 anos. Que coisa terrível, na verdade? Mas ele ficou sabendo que na Rússia haviam jesuítas que estavam debaixo da proteção da rainha Catarina, que ela era cismática e não obedecia às decisões do Papa. E assim ele se refugiou junto com os jesuítas da Rússia, levando consigo também alguns companheiros. Depois de algum tempo, foi trocando de Papa, os jesuítas começaram a ser tolerados novamente, e ele foi em silêncio, conversando e tendo com os papas subsequentes, e conseguiu com que a ordem fosse restaurada. Tanto que São José Pinhatelli é tido como o restaurador da ordem jesuíta, o elo entre os jesuítas que existiram e os jesuítas que existiriam em seguida. Ele faleceu no ano de 1811. Quando ele faleceu, ele estava como provincial de um mosteiro, ele estava cuidando de vários noviços e também de vários irmãos, mas ele não teve a graça de ver em 1814 a ordem jesuíta totalmente restaurada em toda a Europa e em todo o mundo. Ele morreu e foi enterrado de uma forma um tanto quanto secreta, porque ainda naquela época da morte dele, ele estava sendo muito perseguido, ele tinha muitos inimigos dentro da própria igreja. Infelizmente são coisas que acontecem, nós temos isso na história da nossa igreja, mas nós temos na persistência, na perseverança desses grandes homens, e também na sua prova de obediência e humildade, realmente a virtude dos santos. Aqui somos chamados. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. São José Pinhatelli nos ensina a obediência, nos ensina a persistência, e que de fato vale a pena
seguir a vontade de Deus acima de todas as coisas, por pior que pareçam as tribulações. Tenha certeza que mesmo naqueles momentos difíceis, ele era consolado por nosso Senhor Jesus Cristo e também por Nossa Senhora, de quem era muito devoto. São José Pinhatelli nos ensina muito, que nós possamos também ter essa persistência na nossa vocação, no nosso chamado. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho, receba muitos outros vídeos do nosso canal no YouTube da Desterro FM. Até amanhã com mais um Santo do Dia. Santo do Dia, uma produção Desterro FM.